Olá, minha amiga, olá, meu amigo, fisioterapeutas, tudo bem com vocês? Sou o Dr. Liberato Neto e a gente vem sempre conversando sobre terapia psicossomática na dor. E nesse vídeo nós vamos conversar sobre um assunto bem interessante, que é exatamente a abordagem da terapia psicossomática nas entesiopatias, principalmente nas dores ocasionadas nos tendões, tá? Então, em entesiopatias a gente entende por alterações, né, patologias, lesões nos tendões. De uma forma bem simplificada, a gente entende que o tendão serve para unir o músculo ao osso, né? E essa união, essa ancoragem, ela é muito específica. Os tendões vão ter suas formas, seus diâmetros, toda a sua constituição baseado especificamente na forma e na constituição do músculo e do osso, aos quais ele precisa unir. Então a gente entende que é algo assim bem físico mesmo, bem biomecânico, a ação fisiológica do tendão. Mas na psicossomática, como é que a gente vai conseguir fazer essa correlação? O que é que significa o tendão? Então é isso que a gente vai ver nesse vídeo. Você que é inscrito no nosso canal, compartilha, aciona as notificações, deixa teu like. Você que nos acompanha pelo Instagram, no @terapia psicossomática na dor, que nos acompanha pelo Facebook, o Terapia Psicossomática. Você quer mandar algum e-mail, alguma mensagem, uma solicitação, pode ser para o terapia psicossomática na dor@gmail.com. Então, assim, em relação às leituras que a terapia psicossomática faz dos tendões, basicamente são quatro proposições, tá? A primeira delas é a capacidade que o tendão tem de moderar as atitudes. É como se fosse o freio. A atitude está relacionada ao músculo e a estabilidade está relacionada ao osso. Então, quem fica entre a ação e a estabilização é exatamente o tendão. Então, ele vai ter essa capacidade de moderar as atitudes. A segunda delas é promover uma proteção, no sentido de dar limites, para evitar que ali tenha uma lesão da articulação, uma lesão muscular, uma fratura óssea. Então ele está ali no sentido de dar o limite máximo daquela ação, daquela amplitude. A terceira delas é exatamente evitar mudanças, né? Diminuir a liberdade articular. Porque se o músculo ele tem aquela projeção, aquela programação de determinada ação e ele vai assumir aquela amplitude articular, aquela amplitude de movimento, vai ser exatamente o tendão o responsável por limitar uma mudança brusca na ação. Então ele vai promover o equilíbrio dinâmico da ação, né? Então isso dentro da psicossomática quer dizer que ele vai te dar limites, ele vai te dar uma proteção, ele vai moderar suas atitudes no sentido de tomadas de ação. E a quarta e última ação psicossomática do tendão é a retomada de decisão e a retomada de atitude. Ele vai dar esse feedback, né? Então, quanto mais você estressa o músculo e quanto mais você estressa um tendão, maior é a capacidade dele de contração. Então, máximo alongamento, máxima contração. Então, se você dá um estímulo, né, de estiramento naquele tendão, ele vai mandar através das ações dos órgãos de Golgi, né, dos órgãos tendinosos de Golgi, essa ação de liberação de mais energia através da mitocôndria, vai promover um maior catabolismo daquele músculo, porque vai ter uma maior
um maior gasto energético. Então, o fato de você estar estressando o tendão, manipulando o tendão, mobilizando o tendão, vai estar mandando informações metabólicas diretas para o músculo, né? E o sentido disso é que a atividade muscular, a ação muscular fique equilibrada, né? Então, isso dentro da terapia psicossomática tem essa mesma leitura, né? A preparação do tendão para que ele mande essas informações para o músculo e a partir daí a sua tomada de ação, sua tomada de decisão seja mais eficaz. Então, de uma forma também bem didática, a gente tem que o tendão ele tem uma inserção no osso, né? E o prolongamento no músculo. A zona de interferência do tendão com o osso nós chamamos de inserção periostal, e a zona de inserção entre o músculo e o tendão nós chamamos de perimísio, tá? A região periférica, a região lateral, a região mais afastada do centro do tendão nós chamamos de paratendão, e a região interna do tendão nós chamamos de mesotendão. E você sabia que cada uma dessas áreas vai ter um psicossomatótomo relacionado e o significado dos conflitos são diretamente proporcionais ao local de lesão, do enfraquecimento? É isso que nós vamos ver agora nesse vídeo. Quando a gente tem um psicossomatótomo no perimísio, o que é que quer dizer? Que existe uma interferência, uma falta de firmeza voltada à incapacidade para manter a força muscular, para manter a ação muscular, para continuar a atitude dinâmica. É o que a gente chama de desânimo. Então, quando você tem um desânimo, uma falta de ação, uma falta de animação, uma falta de atitude em um determinado momento da sua vida e em um determinado setor da sua vida, você vai estar mandando informações específicas para a região do perimísio, que é exatamente essa junção entre o tendão e o músculo, tá? E quando é na inserção periostal, quer dizer, quando é entre o músculo e o osso, o que quer dizer? Que é exatamente uma incapacidade em manter a sustentabilidade. Ocorre a instabilidade, a fraqueza nos pilares da sustentação daquela tomada de ação. Então é quando você não tem mais certeza daquilo que você está fazendo. Então o psicossomatótomo nessa região, na região periostal, da inserção periostal, ele é iniciado através da incerteza. Quer dizer, você está lá na sua zona de conforto e você não tem certeza de que aquela tomada de ação vai ser benéfica para a sua vida. Aí você abre nesse local um psicossomatótomo, que é a interferência da mente sobre o corpo físico. E quando esse psicossomatótomo está no paratendão, nas regiões periféricas do tendão, é exatamente o momento de incapacidade de suportar o estresse que vem de fora. O estresse que a gente chama de estresse lateral, frontal, posterior, superior. Então, as interferências externas, né? Essas pressões externas, essas grandes instabilidades aos fatores externos, elas caracterizam esse psicossomatótomo na região do paratendão. Então, o indivíduo não consegue mais assimilar, não consegue mais suportar esses estresses que vêm do âmbito externo da vida dele. E quando o local desse psicossomatótomo é o mesotendão, quer dizer, a região medial, interna desse tendão, o que é que significa? Significa que houve a perda da capacidade mais íntima de suportar, de sustentar as situações adversas. Você entregou a toalha, você jogou a toalha, você não aceita mais, você não consegue mais. Então,
é o desânimo, a segunda é a sua insegurança e a terceira é a falta de vontade realmente. Então você não consegue mais fazer essa interação entre o músculo e a sua fixação. E aí ocorre passo a passo um processo de enfraquecimento dessa região e em um determinado dia, por menor que seja o estresse no local, ocorre uma lesão do tendão. Então, a gente falou aqui nesse vídeo de uma forma bem geral, mas lembrando, tendões no ombro, tendões nos joelhos, nos quadris, na coluna, em todas as outras articulações, eles vão ter os seus conflitos específicos. E nós falamos nesse vídeo de uma forma bem generalizada sobre a região periostal, o paratendão e o mesotendão e os conflitos geradores do seu psicossom, do seu psicossomatório, melhor dizendo, tá? Então, essas regiões estão voltadas, primeiro, para a perda da sustentação, para a perda da vontade e para a perda da animação, tá? Então, sou o Dr. Liberato Neto e foi muito bom poder falar com você nesse vídeo sobre as lesões tendíneas, né? E nós vamos continuar conversando sobre a abordagem da terapia psicossomática nas entesiopatias nos próximos vídeos. Até lá, forte abraço!